Olá, vamos dar início ao nosso segundo podcast para dentro da porteira, do projeto Agrotec Norte, que é um projeto da URI, campus de Frederico Westphalen, juntamente com o IFAR e a UPF, onde nós estamos desenvolvendo aí vários temas. E o tema desse segundo podcast é sobre um tema muito importante na atualidade para o mundo, mas principalmente para nós aqui no Rio Grande do Sul, que é a questão dos eventos climáticos extremos. E o que fazer nas pequenas propriedades, né, dentro desse tema. E para isso nós temos hoje a presença do professor Marcos Pinheiro, né, que é doutor na área de produção vegetal, botânica, e o professor Lucas Aquino Alves, que é doutor, ambos engenheiros agrônomos, né, de formação, e doutor em ciências do solo. E também professores aqui da URI, nos cursos de Tecnologia em Agropecuária e Agronomia. Professor Marcos, você poderia se apresentar um pouquinho e qual a tua relação com esse tema no seu dia a dia? Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou professor de climatologia agrícola, então a gente acaba que no dia a dia, dentro aqui da universidade, da URI, a gente fala um pouco aí com as turmas do Tecnologia Agropecuária e da Agronomia, em cima principalmente aí do que acomete principalmente a nossa região, e a gente pode aí depois conversar um pouco por que a nossa região ela tem essa essa característica, né, dos eventos climáticos extremos estarem tão presentes na nossa vida do gaúcho. Muito bem, eu acredito que isso é importantíssimo para compreender, né, essa transformação. Professor Lucas, tua formação e também essa ligação aí com esse tema, né, dos eventos climáticos, mas também com as pequenas propriedades, né? Obrigado, professor Gelson, pelo convite, e professor Marcos pela parceria, né, de estar nesse momento importante, né, falando sobre uma temática atual e uma temática que vai ser futura, né, e dizer que é sempre um prazer estar conversando sobre isso, né, e tentando aprofundar um pouco os conhecimentos e a discussão e o entendimento, né, sobre essas práticas. Então, dentro da URI, né, dentro da universidade, eu sou professor dentro da área de solos, né? Então, eu brinco sempre que a área de solos ela está diretamente relacionada com o sistema de produção e com todos os sistemas de produção, né? Então, a gente permeia, né, dentro dessa temática e acaba não fugindo, né, dessa questão climática, eventos extremos, e a proteção do solo está diretamente relacionada com a questão climática, né? Então, vai ser um momento importante, né, para a gente estar discutindo e aprofundando um pouco mais essas questões. Que bom, eu também, enquanto engenheiro agrônomo, né, a gente tem essa preocupação de como é que nós vamos produzir alimento para a sociedade como um todo, né, a população mundial que aumenta, né, e a nossa capacidade produtiva, ela tem seus limitadores, né? E uma das questões que nós temos na produção vegetal, animal, na produção da agricultura como um todo, é essa relação com o ambiente. Professor Marcos, como é que se dá essa relação agricultura, ambiente, a questão climática, como é que ela entra nesse processo aí? Você poderia trazer alguns elementos para nós? Bom, eu até comecei a conversando, né, sobre os eventos climáticos extremos, aí o nosso Rio Grande do Sul, né? Então, antes de começar a falar, né, eu discuti um pouco sobre a tua pergunta. A gente, nós estamos no limbo. Eu falo isso muito para os meus estudantes, né? Então, nós estamos com três massas atuantes no Rio Grande do Sul, né? Duas massas, uma massa polar e as duas massas continentais atlântica,
E por muitas vezes a gente vê essas massas atuando, né? E a gente vê que os eventos extremos, particularmente o que nós tivemos ali por maio, né? Abril, final de abril, início de maio, ainda estava atuando fortemente o El Niño, né? E aí a gente vê que as massas acabaram que se cruzaram na nossa região. E naquele momento, não sei se os colegas lembram, mas o resto do país estava extremamente quente, né? Então a massa, uma das massas que vem da Amazônia, né? Então normalmente ela acabou se aprisionando junto com a massa polar, que veio também e aprisionou principalmente no nosso estado, né? Então a gente vê aí que a importância então desses eventos extremos e o que acometeu, né, o nosso Rio Grande do Sul, particularmente na região ali de Lajeado, Mussum, né, que choveu ali cidades que choveram 800 milímetros em 3 dias, né? E isso afetou principalmente ali, a gente pode até conversar um pouco com o professor Lucas também, né? Lajeado era uma cidade que é uma cidade extremamente importante e relevante, ela fica estrategicamente, por isso que ela é muito forte em indústrias também, né? E muito forte também na agricultura. E antes, o que era um hectare em Lajeado, hoje se compra a um preço muito barato, né? Porque daí depois desse evento extremo que acometeu a região, a gente vê que muito do principal, do ouro que o agricultor tem, foi lavado, né? Que é o solo. Então a gente vê ali região que foi extremamente, perdeu toda a camada, o horizonte A, né? E acho que muito mais do que isso, porque a gente vê que a região ficou apenas pedras, rochas, né? Então tudo isso acaba que a gente vê que reduziu bastante também o investimento também do agricultor, né? Nesse sentido, professor Lucas, o professor Marcos traz essa problemática que tem, né, que ocorreu no Rio Grande do Sul da forte chuva, né, um evento climático extremo, né, que ocorreu e isso foi manchete mundial. Mas nós não podemos esquecer que 2 anos, 3 anos antes nós tivemos secas, né, estiagens prolongadas. Como é que o agricultor familiar, o agricultor principalmente o pequeno produtor, como é que ele lida com isso? De que forma? O que que você, vamos dizer, o professor Lucas seria o agricultor aqui em Frederico Westphalen. Quais as primeiras questões que você deve levar em conta e quais são as práticas recomendadas para que pudesse enfrentamento, né, dentro da pequena propriedade a esses eventos climáticos? Ótimo, professor Gelson. É uma questão, né, que a gente vem discutindo, né, muitos, às vezes, de certa forma, têm algumas ressalvas, né, quanto às questões climáticas, né, principalmente esses eventos extremos, né, mas a gente não pode deixar de discutir isso e abordar de alguma forma que isso está sendo muito frequente, né. A gente comenta, mas teve enchentes na década de 40, de 50, que foram muito próximas do que a gente teve nesse momento, né? Mas o problema está sendo a frequência, né? E a pergunta é como é que a gente lida com essa frequência, a problemática da questão de produção de alimentos, né? A gente fala muito em questões de emissão de CO2 na atmosfera, aquecimento global, e tudo isso acaba influenciando, né? Toda essa questão aí dos fenômenos extremos, mas a nossa preocupação como agrônomos, né, o que a gente pode fazer para contribuir de alguma forma é tentar se adaptar a essas condições para ter alimentos, né, produzir alimentos nessas condições, né. E nesse sentido que o professor Gelson questiona, né, das práticas, o que a gente pode fazer, na verdade a gente tem todas as práticas, as ferramentas que a gente chama, né, de manejo de solo muito bem conhecidas, né, desde a década de 70, com projetos importantes, Operação Tatu, PIUCs, né, que foram projetos importantes para a questão de correção de solo, adubação, implantação de curva de nível dentro das áreas, cobertura de solo. Tudo isso é muito bem desenvolvido, conhecido, né, pelos produtores, pelos técnicos, mas às vezes a gente acaba dentro de um sistema altamente produtivo, produtivista, esquecendo dessas práticas de manejo, né? E a gente passa a trabalhar dentro de um monocultivo, né, principalmente de soja aqui na nossa região, que acaba fugindo um pouco dessa diversificação, da questão de plantas de cobertura,
se retirou praticamente todos os terraços, né, das áreas. Então, isso acaba dificultando a questão do direcionamento adequado, da infiltração dessa água nesses solos, para que, talvez não em fenômenos extremos, né, mas hoje nós estamos perdendo água que está sendo precipitada dentro das lavouras em precipitações muito pequenas, problemas de compactação, né, solos com matéria orgânica muito baixa, enfim, todos esses problemas, né. Então, as práticas agronômicas e de manejo que a gente tem são muito bem conhecidas, né? É mais uma conscientização de a gente tentar, de alguma forma, levar mais esses conhecimentos aos pequenos produtores, né? A gente tenta isso dentro de sala de aula, principalmente tanto no curso de agronomia quanto tecnologia agropecuária, de pelo menos a gente conhecer o solo que a gente tem na nossa propriedade, né? Muitas vezes a gente está lá, como tem um estudo lá do professor Tades de 2016, né, que ele fez um levantamento dos solos aqui da região aqui de Frederico Westphalen, né, em que cerca de 33% dos nossos solos da região ainda tem sérios problemas de acidez do solo, né? Então, como é que tu vai manejar um solo que a base dele, né, já vem com problemas de fornecimento de nutrientes e toxidez de elementos, né? Então, isso já dificulta o crescimento da planta, tu já não tem uma cobertura boa desse solo, o sistema radicular não consegue se desenvolver. Então, a gente tem que ir nas bases, né? Melhorar esse solo. Então, 33% é muita coisa, é 1/3 dos nossos solos, né? Isso, né, eu sempre ressalto que é das análises que são feitas, e aqueles solos que ainda não fazem análise, né? Possivelmente estão nessas condições ou até piores, né? Provavelmente seriam solos até piores dessas Com condições. certeza, com certeza. Então, é ressaltar que a gente tem que fazer o básico bem feito, né? Aquelas práticas de manejo que são bem conhecidas, né? A gente tem estudos mais recentes, né, mostrando que rotações de culturas, né, a cada 4 anos, pelo menos, colocar milho, tu consegue incrementar a produção em 10 a 20%, né, da soja, né, que vem em sequência do milho, por esse maior aporte de resíduos, né, contribuindo para aumentar a matéria orgânica. Então, a gente tem as ferramentas, né? Plantas de cobertura, né? Diversificar também plantas de cobertura. Então, tudo isso pode contribuir para amenizar, né? Sabe que esses fenômenos extremos, né? São difíceis de serem controlados, né? Praticamente impossível, mas aqueles um pouco mais, né? Que não tem essa mesma intensidade, a gente consegue, com o manejo, fazer uma boa gestão, né? Desses problemas. Eu acredito que lembrando também da cobertura vegetal que nós temos, ela natural, né? Nós estamos dentro de uma região de praticamente transição aí da Mata Atlântica para uma zona de campo, né? O bioma Pampa, né? Que fica mais ao sul do estado. Mas se nós pegarmos aqui própria questão, pegando como referência Frederico e Palmeiras, nós estamos em Frederico dentro de um bioma da Mata Atlântica, né? E Palmeiras já está num bioma de campo, né? São dois sistemas diferentes, né? Essa relação aí, professor Marcos, eu lembrando da palestra do professor Guerra, né, no nossa amostra científica deste ano, e ele trazia esse tema, né, da questão dos eventos climáticos, da questão do que o agricultor, e ele dizia que a nossa região tem este problema que você levanta dessa convergência das frentes, né? Mas também nós temos a possibilidade de ter um sistema muito mais diversificado, perene muitas vezes, né, e trabalhar com essas coberturas. Como é que você vê isso dentro da tua prática e também pela vivência que você teve em vários locais do país, né? Porque você é natural do Ceará, né? Mas já fez pós-doc no Maranhão, já fez em Santa Catarina. Então, essa tua vivência em outras regiões, o que que você traz aqui para as pequenas propriedades do Médio Alto Uruguai Gaúcho? É importante trazer aí, é extremamente relevante, né, a cobertura de solo, né? Isso aí é uma acaba que a gente tem uma maior recuperação do solo. E frente ao que nós estamos cada vez mais vivendo, né, que são os eventos extremos, a gente precisa manter uma boa cobertura para a gente reduzir bastante a temperatura. E aí está o professor Lucas, que é extremamente gabaritado também, que a gente tem como é necessário manter essa cobertura para a gente poder manter a temperatura mais baixa do solo e assim a gente manter toda a microbiologia do solo, né? Então, o professor também traz aí sobre os solos ácidos também, né? Então, se a gente manter uma boa cobertura, a gente também mantém uma boa
uma boa manutenção do pH, né, ideal. Então, são informações relevantes, interessantes, porque daí a gente consegue manter com que ocorra essa boa ciclagem do carbono, né? E que a gente mantém, então, esse solo realmente vivo. Essa é uma das grandes problemáticas, né, desses eventos extremos que estão cada vez mais atuantes, né? Isso que o professor chama atenção, a gente discute bastante em sala de aula, né, a questão da potencialidade dos sistemas de produção em acumular carbono, em preservar o ecossistema, né? E a gente sempre chega na conclusão que sistemas perenes, eles são mais resilientes, né? Porque essa cobertura permanente do solo, né, seja em frutíferas, até mesmo em áreas de campo nativo, né, até em pastagens cultivadas, né, mas que são perenes, elas acabam tendo um potencial maior, né, de acumular carbono, de manter fertilidade, né, porque as perdas por erosão acabam sendo menores, né. E aqui nós temos uma região, como o professor Gelson comentou, né, que ela é muito diversa, né? Nós temos aqui próximo a Frederico, Boa Vista das Missões, Palmeira, que são áreas basicamente de produção de grãos, né? E a gente vai mais para essa região de Ametista, Planalto, Alpestre, que já tem uma diversificação maior, né? Tem questão de citros, questão também de produção de uva, videira, né? E isso muito pela questão do relevo, né? Que a gente sabe que isso influencia muito as atividades, mas se tu olhar a questão de potencial de perda de solo e de perdas nesses eventos extremos, muitas vezes está onde? Em áreas mais declivosas, né? Mas nessas áreas mais declivosas, o que acontece? Nós temos cultivos perenes, né? E tem estudos que mostram, né, que dentro dessas áreas que tem cultivos perenes, as perdas de solo são muito menores, né? Então, a gente, dentro dessa região, a gente acaba tendo uma experiência muito grande, né, nessas questões. Por isso que tem, tecnicamente, uma classificação do uso do solo, né? Com A certeza. capacidade de uso dele. E muitas vezes nós queremos adequar o nosso interesse e não levando em conta a capacidade do uso do solo, muitas vezes. Esse é um problema grave, né? Quando a gente fala em potencial de uso do solo, existe até documentos que regulamentarizam isso, né? A questão até de financiamento, um tempo atrás, seguia muito essa questão do uso adequado desse solo, só que hoje a gente sabe que, né, muitas áreas que não são destinadas para cultivos anuais, né, principalmente grãos, estão sendo trabalhadas, né? Então, isso potencializa muito, né? Então, a dificuldade de tu trabalhar numa área dessa e não ter problemas de perda de solo é muito maior, tu tem que ser muito mais eficiente, né? Se tu vai fazer uma curva de nível, por exemplo, um terraço, imagina, né, numa declividade chega a 20%, né? Vai ficar uma curva em cima da outra, isso praticamente inviabiliza, né, o sistema. As curvas de nível, viu, professor Gelson? Acho que é importante, né? Na nossa região aqui, se tinha bastante curva de nível, né? E teve muito financiado também ali pelos governos, né? Pelo governo do estado, pelos municípios. E devido àquilo que o professor Lucas falou, né? Os eventos extremos ainda não eram tão próximos, né? E muito agricultor, o que acabou fazendo, né? Desmanchando as curvas, né? Desmanchando os terraços. E isso a gente está refletindo agora, né? A gente vê que os eventos estão cada vez mais próximos e a gente vê muito desafio, né, do pequeno agricultor. Uma coisa, professor, é que às vezes a gente acredita que algumas tecnologias, como o sistema de plantio direto, né, que a gente acabou não abordando, que é uma ferramenta indispensável dentro de um sistema de produção, né, principalmente se tratando de grãos. Mas a gente sabe que, por si só, o sistema de plantio direto ele não vai solucionar todos os problemas, né? E principalmente em fenômenos extremos, né? Mas com a adoção do sistema de plantio direto, né, se acreditou-se que não se precisava mais da utilização desses terraços, dessas curvas de nível para barrar água, né? Que isso, no momento que não tem mais o envolvimento, né? O solo teria essa maior resistência ao processo erosivo, né? Só que, por si só, ele já não faz, e o problema é que a gente não faz um sistema de plantio direto bem feito, né? A gente faz simplesmente a semeadura direta, né? Que é fazer essa semeadura sem ter esse revolvimento.
Só que a gente não segue os princípios, né? Que é manter esse solo com cobertura permanente, né? Fazer rotação de culturas, né? Plantar, utilizar plantas de cobertura, esses são os princípios, né? Então, a gente acaba tendo essas dificuldades por mau uso, né? E muitas vezes achando que simplesmente a adoção de uma prática vai solucionar todos os teus problemas, né? Assim, no meu modo de ver, pegando o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o último maio, né? E a gente tem muito a memória recente, né? Então a gente fica com a chuva, né? O excesso, mas que foi muito prejudicial. Mas as secas, as estiagens dos anos anteriores, economicamente, elas foram até muito mais drásticas para o pequeno produtor do que propriamente a chuva, falando assim de uma maneira empírica, né? E muitas vezes a gente olha para a questão da construção do terraço em nível, né? Como para evitar a erosão do solo, né? Mas eu acredito que ele também tem a função de segurar a água no sistema. Perfeito. Como é que funciona isso, professor Lucas? Na verdade, o objetivo, né, da construção de uma curva de nível é para manter essa água dentro da lavoura, né? Tanto que se elas são bem dimensionadas, essas curvas, né, vocês se passarem por uma lavoura que tem curva de nível pós-chuva, a curva tem que estar cheia de água, né? Para que essa água ela seja barrada ali, essa água que escorre, e o momento que, né, fica restrita ali, ela vai se infiltrando de forma lenta, né, e seja distribuída, né, no período ali, fica acumulada, né, dentro dessa área. Então, esse é o objetivo. E muitas vezes a gente dimensiona errado, né, essas curvas como se fosse um canal escoador, né? É o que mais tem, né, infelizmente, que a gente retira a água da lavoura, né? Quer tirar a tua água da lavoura. Mas, na verdade, o objetivo é que tu tem que manter essa água, infiltrar, né, de uma forma lenta para que essa água fique dentro da lavoura, né? E conforme a declividade, vai reduzir o espaço entre as curvas. Perfeito, E que muitas vezes o agricultor olha como um obstáculo para a produção. Porque quanto maior é o ângulo, né, maior é a taxa de escorrimento dessa água. Isso que está diretamente ligado, né, com a questão da proximidade, né, com a declividade do terreno. Eu aqui lembrando, né, da produção anterior, né, os incas aí já tinham patamares de cultivo em nível, né? Então eles já estavam adequados ao ambiente. Nós queremos transformar o ambiente, que é uma questão da agricultura, né? É você conseguir transformar o ambiente, mas tu tem que levar em consideração a força que tem essa natureza, né, o clima e tudo para você conseguir se adequar. Nessa mesma linha de raciocínio, professor Marcos, dentro dessa parte mais da produção vegetal, da botânica, nós teríamos como pensar em algumas plantas mais adequadas para as pequenas propriedades, em termos de elas conseguirem, vamos dizer, se adequar mais a esses eventos, essas mudanças, tanto a estiagem quanto o excesso de chuvas. Como é que você vê essa questão dentro das pequenas propriedades? É, eu imagino que o agricultor pode acabar utilizando de plantas perenes, como já foi conversado, né? Capins, né? A gente também tem várias utilizações aí, né? Como rotação de cultura, algum feijão também, né? Então, são culturas que a gente pode acabar também utilizando, né? Me chamou a atenção que daí eu queria conversar com vocês sobre isso também, né? A gente vê o estado de Santa Catarina muito forte em cisternas, né? E a gente vê que vem sendo cada vez mais utilizadas essas cisternas. O professor Gelson trouxe muito bem aí, né, que nós passamos agora por um evento extremo de alta quantidade de chuva que caiu num breve período, né? E anos anteriores nós tivemos muita falta de chuva, né? Muito estresse hídrico nas culturas, e a gente vê que refletiu bastante e reflete muito. Então, uma das coisas que me chamou a atenção é que o Rio Grande do Sul, nossa região particularmente, necessita muitas vezes de fazer essas contenções de água, né? Para a gente pensar que quando nós tivermos esse evento, a gente tem então suporte para utilizar, né? A gente tem água na irrigação, perfeito, tá? Na alimentação né, suínos, enfim, né? Então, a gente vê que nosso estado vizinho é extremamente forte, já vem com uma boa linha de crédito e financiamentos, né, para a aquisição, então, dessas cisternas, né, de lona, sendo elas móveis ou fixas, né, e a gente vê que realmente faz sentido, né, então a gente precisa cada vez mais olhar também para
para o nosso estado vizinho e começar a utilizar também dessas boas práticas, né? Quando o professor fez a pergunta para o professor Marcos, né, eu fiquei pensando, né, dentro dos sistemas que são característicos das pequenas propriedades, né? Porque o que se trabalha na região fortemente, né? Nós temos principalmente a bovinocultura de leite, né, que foi tratada aí a questão no primeiro podcast, né? E isso retrata o que nós temos que fazer dentro de uma propriedade pequena, né, de bovinocultura de leite, né? Nós temos que produzir alimentos para esses animais, né? Daí tu pega uma propriedade, sei lá, que tem 10, 15 hectares, tem lá seus 30, 40 animais, e dentro dessa área, pequena área, nós temos que produzir alimento para o ano todo, né? Então, imagine a dificuldade que nós temos de intensificação, porque nós temos que ser eficientemente produtivos, né? Produzir muito alimento e mesmo assim conservar esse solo. Daí nós temos que trabalhar com milho, safra, milho safrinha, né? E como é que a gente repõe aquela quantidade de resíduos que tem que ter mínimo lá, sei lá, 10 toneladas de palha por ano para manter a matéria orgânica do solo, manter aquele solo vivo para a microbiota? Então a gente entra muito nesse sentido, né? Ah, tem que fazer safra e safrinha? Infelizmente, algumas propriedades têm que fazer, né? O ideal é que não. Fizesse uma safra, segunda safra entrasse uma cultura. Pela limitação da área, pequena área, para conseguir produzir a quantidade de alimentos, ele precisa fazer duas safras da né? mesma cultura, no mesmo espaço, que não é recomendado. É normal, é rotineiro a gente ter milho safra e milho safrinha, né? Duas culturas, uma cultura que exporta muito, né? Quando se trata de colher a planta inteira, toda aquela quantidade de nutriente que foi acumulada, ela vai para debaixo do silo lá, né? Então, são sistemas que esgotam esse solo. Então, é um cuidado que a gente tem que ter muito grande também. Repor, pelo menos, aquela quantidade de nutrientes que está saindo, né? E muitas vezes, né, tu faz milho safra, milho safrinho, com baixa adubação, né? E no longo prazo a gente vai esgotando esses solos, né? E outra coisa, depois pega o período de inverno, o que faz? Muitas vezes deixa em pousio, trabalha com uma pastagem lá mal manejada, sem adubação, e isso vai enfraquecendo esse solo. Daí no outro ano, daqui 4, 5 anos, esse solo está lá, não tem potencial para produzir lá suas 40, 50 toneladas de silagem que há 4, 5 anos atrás tinha, né? Então a gente cuida muito nesse sentido, né, de práticas, né, agronômicas e de manejo, né, de plantas de cobertura. Daí entra aveia, nabo, ervilhaca, né, e potencializar esse inverno, principalmente dentro dessas áreas, para que se tenha uma grande quantidade de aporte de resíduos e cobertura. Porque, principalmente no período do inverno, é onde acontece, né? Na grande maioria dos casos, né? Dentro das normais climatológicas, né, professor, que nós temos essas precipitações extremas, né? E se nós temos um solo nesse período, uma boa cobertura de solo, acaba amenizando, né? Esse foi só um exemplo da bovinocultura de leite, mas nós podemos entrar na questão do fumo, né? Da produção fumageira, que daí é outro ponto, né? Que ainda a gente tem práticas de manejo com revolvimento, que isso também a gente tem que evoluir bastante, né? Aqui na região, que é característico, né? Muitos dos nossos produtores, alunos, trabalham muito com isso ainda, né? Com revolvimento de solo, infelizmente. Eu lembro do primeiro podcast, o João, ele comentou que um dos pontos para ele levar o sistema para o confinamento foi o enfrentamento com a questão climática, tanto na questão de produção de pastagem, de silagem, né, devido às estiagens, e também o excesso de chuva. E aí resolveu de fazer com que conseguisse levar para dentro de um sistema confinado e usar a área total para a produção dessa pastagem, né? Então são os desafios que aparecem junto à nossa pequena propriedade, né? E muitas vezes assim, ó, trazendo um pouco para a questão dos efeitos, né? Na verdade, o professor Marcos trouxe para nós aí um pouco do que levou aquele evento climático, né? Mas, na opinião, professor Marcos, você que trabalha nessa área também da climatologia, tem muitas pessoas que dizem que não está ocorrendo, nós não temos, isso sempre ocorreu, né? Acho que é um tema interessante até para nós abordarmos aqui, né? Ah, cientificamente, hoje, tem comprovação que nós estamos passando por esse evento extremo, eventos climáticos extremos? Perfeito, professor Gelson. É uma das nossas primeiras discussões em sala de aula com os estudantes de tecnologia e de agronomia, né? Porque, perfeitamente colocado também pelo professor Lucas,
a gente nota, e o agricultor, toda a população nota, que os eventos extremos estão mais próximos um do outro. E uma das pesquisas, os pesquisadores falavam que nós teríamos ali um aumento de 1 a 2 graus daqui a 50 anos, daqui a 30 anos. E a gente já vê essa mudança e esse aumento de temperatura hoje. Então, a gente vê aí a quantidade, eu ia até conversar com vocês sobre isso também, né? Antes a gente não tinha tantas ventanias e tantos ventos, né? Então a gente vê como intensificou, inclusive, essas ventanias, né? Ah, e o pequeno agricultor precisa muitas vezes também ficar atento, né? Então a gente vê aí, num dezembro de 2024, que nós estamos agora, né? Batendo temperaturas baixas, o que nós esperávamos uma temperatura mais próxima ao verão. Nós estamos com previsões de ventos fortes para essa semana também, né? Nós tivemos um ciclone Biguá, né, atuando no litoral. Então, a cada vez mais nós estamos realmente, de fato, sobre alguns eventos climáticos, né? Então, o pequeno agricultor que, por exemplo, ele tem que começar a trabalhar também com barreiras físicas, né? Plantio de árvores, né? Ou se vai conseguir, a gente vê essas oscilações de temperatura muito grande, tem algumas produções que muitas vezes será necessária a adoção de estufas de produção, né? A gente vê, por exemplo, em Vacaria já a adoção de aluminete, de cromatinete nas maçãs, nas macieiras. Não é à toa, né? Nós temos ali uma alta incidência de granizo, né? Então, a gente vê que esses eventos estão cada vez mais próximos mesmo, né? E a gente vê praticamente toda semana, de 15 em 15 dias, a gente vê, infelizmente, algum evento. Seja temperatura, seja vento, né? A gente acha que não pode cair nessa tentação de achar que seca sempre houve, chuvas extremas sempre houve, né? E a gente tem no dia a dia, né, muitas pessoas comentando, né, esse negacionismo climático, né? E é um problema. Eu não tenho tanta propriedade como o professor Marcos para falar dessa questão climática, né? Mas a gente sempre tá buscando, dentro da área da ciência do solo, né? Se estuda bastante, né? A questão de emissão de gases de efeito estufa, né? CO2, né? E a gente lê bastante coisas relacionadas à Amazônia, né? Mas por que relacionado à Amazônia? Por que é tão importante, né? Ah, o poder de fixação, né, que nós temos dentro dessas florestas nativas, né, principalmente em relação ao carbono, né, é muito grande. Não tem sistema de produção, né, plantio direto bem feito, planta de cobertura que tem o mesmo potencial de acumular carbono, né, de retirar esse carbono que está lá na atmosfera e trazer, né, fixar, né, em tecido vegetal ou até mesmo trazer isso para a matéria orgânica, que é a maior parte da matéria orgânica é carbono, né? Por isso que a gente fala às vezes como sinônimos, né, matéria orgânica e carbono, né? Mas, né, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque parece que está muito longe a questão da Amazônia, né? Mas tem estudos que mostram isso, né? Que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? De práticas de manejo, de plantio direto bem feito, trabalhar com pastagens que acumulem muito carbono. Mas se a gente não parar de desmatar a Amazônia, infelizmente, na comparação do que é emitido, do que está sendo perdido, não tem contrabalanço, né? Então, a gente tem que se preocupar, sim, né? Infelizmente, a gente talvez não esteja ao nosso alcance, né, de fazer alguma intervenção nesse sentido. A gente pode fazer como agrônomos, né, como técnicos, né, de tentar melhorar a situação que nós temos, né? Porque isso vai trazer, além dessa questão climática, mas questão produtiva, né, que o professor trouxe lá no início de produção de alimentos, que é o nosso principal princípio dentro, né, de uma ciência agrícola, né, de produção vegetal, né, enfim, produção animal também, né. Então, não dá para ser negacionista nesse sentido de achar que as coisas estão normais, né. Então, tem que ser discutido, né, e por isso o tema é tão importante, né, e que a gente tem que estar discutindo aqui hoje, né. E as ações do pequeno agricultor, né, o agricultor familiar. Me parece assim que a nossa região aqui, ao longo de Frederico Westphalen, seu entorno, nós tivemos uma agricultura bastante diversificada internamente na propriedade. Hoje, nós temos ainda uma agricultura diversificada, mas é entre as propriedades.
tu vai encontrar propriedades praticamente com monocultivo. Monocultivo, digamos, ou só grãos, né, ou só leite, ou só suínos, ou só fruticultura, e muito pela questão da diminuição da mão de obra e até mesmo da mecanização do sistema, né? Como é que vocês veem essa questão da diversidade ou diversificação do sistema interno às pequenas propriedades? Seria uma alternativa desse enfrentamento às mudanças climáticas? Não? De que forma que nós poderíamos pensar em sistema? Será que é viável um sistema agro-silvopastoril, digamos, uma coisa nesse sentido? É uma recomendação técnica hoje nesse enfrentamento a esse tema tão presente no dia a dia? Acho que a gente pode falar até da visita que nós fizemos ano passado à propriedade dos Poodle ali, né? Lá em Planalto, se não me engano, ou Alpestre. Alpestre. E ele tem um sistema lá muito interessante, que ele tem a vaca de leite, né? Ele tem ali um plantio de eucalipto e acho que ele tem alguma perene, salvo engano, não sei qual que é Laranja. a laranja. E a gente vê de fato a importância de um agrossilvio pastoril, né? E o qual a temperatura realmente ela fica mais amena. De fato, isso não tem precisa nem de muita comprovação. A gente realmente sente isso, né, professor Lucas? Sim. Dentro dessa linha dos sistemas integrados de produção agropecuária, né, que eu tive um pouco de experiência trabalhando no mestrado, no doutorado, né, a gente sabe que esses sistemas, eles se tornam mais produtivos, né, muito por aliar os benefícios, né, de gramíneas, né, principalmente para pasteiros, se tratando de um sistema agro-silvopastoril ou até mesmo de um sistema de integração lavoura-pecuária, né? Quando se entra pastagem no sistema, a gente sempre tem um ganho, né? Desde que bem manejada, claro, questões de altura de pastejo, enfim, respeitar resíduo e tudo mais, mas isso traz ganhos para o sistema, questão de ganho de peso dos animais, né? Porque um acaba se beneficiando do outro, né? A lavoura se beneficia da pecuária, porque tem entrada de resíduos animais, né? Fezes, urina, que acabam aumentando a diversidade microbiana. Tem vários estudos nesses sistemas, né, que mostram esses benefícios na qualidade química, física e biológica do solo, né? Então, o momento que tem um bom manejo, né, e que esses sistemas são acoplados, eles conseguem trazer ganhos produtivos, né? Traz um sinergismo para o sistema. Ganho de peso animal melhor, porque tem a árvore lá, o animal não tem tanto esse estresse calórico, né? Então, tudo isso acaba trazendo benefício para o sistema, né? Então, E preserva mais. e preserva mais, porque acumula mais carbono, tira mais esse carbono que está na atmosfera, acumula ali na planta, né? Então, não tem outra forma de nós dizer assim, como é que nós podemos contribuir para a questão do aquecimento global? Primeiro é não desmatando, né? Não tem sistema de produção que tenha a mesma capacidade, né? Se tratando principalmente da nossa região, que nós temos essa transição, mas basicamente, nós temos aqui, nós estamos dentro de um bioma Mata Atlântica, né? Então, não vai ter a mesma capacidade do que uma floresta, né? Então, já que foi desmatada a maior parte dessas áreas que poderiam, né? A gente tem que trabalhar com práticas que garantem, né? Então, com certeza, essa diversificação, né, desses sistemas, trazendo o melhor de cada sistema e fazendo esse sinergismo, eles são muito bons, né? Trazer a prática sustentável, eu acho que o agricultor precisa isso, né? Trazer realmente trazer essa sustentabilidade à sua propriedade. Isso vai refletir. Esse tema do desenvolvimento sustentável, né, que até estamos aí com os ODSs, né, que a ONU tanto traz no dia a dia, nas universidades, nas escolas, nos municípios, né, mas é um tema que ele vem recorrente, né. Ele já lá em 92, na Eco 92 no Brasil, tirou a Carta da Terra lá, tudo que a humanidade precisava fazer, e principalmente a agricultura, né? Como o tema é agricultura, nosso podcast aqui, dentro da porteira, né? Eu acredito que essa questão, primeiro você tem que aceitar, ou melhor, entender por que é que está ocorrendo, né? Porque no momento que você nega o problema, não tem problema para Com resolver. certeza.
Então, se tem um problema, você vai buscar a solução. E a solução, ela está dada. Eu acredito que pelas falas dos professores, ela é muito do básico, né? Nós temos que fazer o básico, é cuidar do solo, diversificar o sistema, ter a sustentabilidade ambiental, ter a sustentabilidade econômica, né, da pequena propriedade. Claro que tem limitantes. A própria área de terra, nós falando em pequena propriedade, ela passa a ser um limitador porque tu vai ter que utilizar ela ao extremo, né? Intensificar o sistema. E aí, intensificando o sistema, nós acabamos tendo dificuldade de equilibrar o sistema no momento que você intensifica muito, né? Então, é um desafio muito grande para nossas áreas aqui, conseguir ter uma agricultura dentro de um sistema sustentável, né? E que emita menos carbono, que fixe mais carbono, que o carbono está aí no top 10, no top... Nem entramos na questão carbono a fundo, né? Porque hoje tem a questão de crédito de carbono, né? E tudo mais, que parece uma mil maravilha, né? Mas será que a gente entende mesmo o que é esse crédito de carbono, né? Para que situação isso vai ser uma realidade, né? A gente sabe que a nível de pequenos produtores, praticamente hoje é inviável, né? É inviável. Então a gente não tem que discutir isso. Infelizmente, dentro da nossa realidade, a gente não discute isso, né? Dentro de sala de aula não se discute hoje crédito de carbono, né? Talvez lá na frente isso vai ser um fim, mas o meio para a gente ter um sistema produtivo é fazer essas questões básicas, né? De manejo, que já foi discutido. E isso que o professor Gelson falou, a gente hoje não discutiu nenhuma tecnologia milagrosa, né? Não existe. Não existe nada milagroso, não existe tecnologia de última geração que vai fazer com que um sistema entre dentro de um equilíbrio sem fazer essas coisas básicas, né, de manejo. É nesse sentido. Muito bem. Estamos finalizando o nosso segundo podcast, né? Dentro da porteira, com esse tema importante, né? Da questão das mudanças climáticas, dos eventos extremos, mas também como o agricultor, o pequeno agricultor, pode enfrentar e, desse problema, né? Gerar um sistema um tanto mais sustentável. Professor Marcos, qual a tua, vamos dizer assim, a tua fala final aí, né? Claro que a gente não tem receita, né? Mas também tem alguns entendimentos, que isso são princípios na produção dentro da agricultura. O que você deixaria aí como mensagem para o pessoal que está nos acompanhando? Eu diria aos estudantes, né, a quem trabalha no agro, aos pequenos proprietários rurais também, que não realmente igual nós falamos, né, não tem milagre. É fazer o básico bem feito, fazer uma boa cobertura, olhar mais para o solo. Eu acho que o professor Lucas pode falar um pouco mais, mas eu acho que principalmente o agricultor precisa pensar mais no solo. E aí fazer uma boa manutenção, um bom manejo de cobertura de solo. Isso tudo também vai influenciar quando nós estivermos, então, nesses momentos de extremos, né? Ou extremos de seca, ou extremos de muita chuva. E pensar em sistemas mais sustentáveis. Mais sustentáveis, sem dúvida nenhuma. Professor Lucas. Eu até estava pensando, né, que a gente poderia deixar de mensagem final, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de ser produtivo, né? Isso a gente tem que deixar claro, né? Mas a gente não pode perder a luz da preservação, né? Eu sou filho de pecuaristas, né? Ali da região central do estado do Rio Grande do Sul, Quevedos, e poucas pessoas conhecem a minha cidade, uma cidade bem pequena, mas eu tenho essa veia da preservação que veio muito do meu avô, né? Que lá a gente trabalha com pecuária de corte em campo nativo dentro do bioma Pampa, né? E eu me criei ouvindo meu avô falar que dentro das áreas dele não entrava soja, né? Eu nunca entendi o porquê disso, né? E hoje talvez, não sei se é o mesmo objetivo que ele tinha ou se era alguma restrição à cultura, né? Mas eu vejo que dentro da nossa região ali, ele é um dos únicos que preserva as áreas de campo nativo, né? E hoje a gente está dentro de um cenário que o bioma Pampa é o mais degradado do Brasil, né? Mais que a Amazônia, mais que Cerrado, né? Que foram convertidos praticamente mais da sua metade para a área de produção de grãos e silvicultura, né? Então isso é um problema, né? Não é porque é uma vegetação campestre, né, que não tem a sua importância ecossistêmica, né? Então a gente estava aí ontem no dia do bioma Pampa, né? Até compartilhei nas minhas redes sociais, né? Da importância desse ambiente, né? Mas eu levo sempre
essa coisa que eu trouxe de casa de preservação, né? Não deixando de ser produtivo, né? A gente sempre leva os produtores que a gente atende, para os alunos que a gente está dando um suporte diariamente, né? Que vocês têm que ser produtivos, mas vocês têm que saber que os filhos de vocês, os netos de vocês, possivelmente vão estar nessa mesma área de terra futuramente e eles vão ter que tirar o sustento dessa área, né? A gente está dentro de um programa de sucessão rural, a gente quer que o filho do produtor fique ali, então a gente tem que dar suporte para que aquele solo, aquela condição que ele vai estar ali na frente seja produtiva e que ele consiga tirar o sustento da família, né? Então é esse cuidado que eu queria que todos, né, que trabalham com solo, que trabalham dentro de um sistema de produção, que sejam produtivos, tem que ser produtivo, né, para a questão de produção de alimentos, né, para a geração de renda da família, mas que não descuidem dessa preservação, do manejo, né, para que esse solo seja altamente produtivo, né, para as futuras gerações. Importante, muito importante. Se nós pegarmos aqui a região de Frederico Westphalen, ela tem o processo de colonização, a intensificação da agricultura, né, com base em pequenas propriedades, há praticamente 100 anos, né? E nós temos conhecimento técnico, tem forma de fazer que aqui 100 anos o nosso sistema seja muito mais produtivo Com do que certeza. hoje. Então, essas práticas, né, não só para o enfrentamento do evento climático, mas sim para dar uma sustentabilidade para essa propriedade rural, né? Tanto ambientalmente, mas também na questão econômica e social. Então, acho que fica aí da nossa prose aqui no nosso podcast, muitas questões que quem está nos ouvindo pode colocar em prática, que são conhecimentos básicos, né? Que nós trabalhamos dentro dos cursos de agronomia, nos cursos de tecnologia agropecuária, né? Nós falávamos também do programa, o professor Lucas falou do programa de sucessão, casas familiares rurais que trabalham isso hoje, né? E que é importante. Então, a gente, em nome aí do projeto Agrotecno Norte, né, que nos possibilitou esse podcast dentro da porteira, a gente agradecer aí o professor Marcos Pinheiro, né, pela disposição de estar aqui, o professor Lucas também, né? E encerramos aí o nosso segundo podcast, né? Tratando esse tema muito importante que é como é que as pequenas propriedades podem fazer esse enfrentamento a essas mudanças e esses eventos extremos. Obrigado. Muito obrigado, professor James. Isso aí, obrigado.